Bom dia, meus caros. Muito bom dia, muito bom dia. Estamos iniciando a nossa aula de hoje. Vamos à discussão dos nossos assuntos, né? E o que temos para hoje é Local Storage e Session Storage, os armazenamentos do HTML5. São inovações que foram trazidas para nós com implantação do HTML5 e são muito úteis em dadas situações, tá? Especialmente quando você pretende armazenar dados do lado cliente, né? Já estou até abrindo aqui o nosso Visual Studio, porque a gente vai trabalhar hoje com código, tá? Quando você pretende trabalhar com armazenamento do lado cliente, mas professor, armazenamento do lado cliente não é uma coisa muito comum, né? Especialmente quando você está de JavaScript, porque é muito volátil. Pois é. Mas com o HTML5, isso mudou, tá? Ficou diferente, ficou mais fácil você poder trabalhar com o lado de armazenamento, tá? E lógico, não só com HTML5, mas com os avanços do JavaScript, né? Recentemente, na versão a partir da versão ES6, o JavaScript implantou essas melhorias, né? Essas possibilidades para nós. Muito bem, vamos ver o que é isso aí, do que se trata, tá? E em seguida, nós iremos trabalhar com a questão do código propriamente dito. Nós vamos desenvolver utilizando o Local Storage, que é desses objetos, é o mais famoso deles, tá? Nós vamos trabalhar diretamente com ele. Eu já tenho alguns exemplos prontos aqui, muito legais para a gente poder utilizar, tá? Então vamos lá, vamos dar um embasamento técnico do que é isso aí, tá? Nós vamos falar sobre esses conceitos, mas vamos falar também de cookies, do próprio Local Storage, que é o mais interessante, e do Session Storage, que são eles, né? Nós vamos falar alguns prós e contras de usá-los, e nós vamos usar Local Storage, beleza? Vamos lá então? Cookies. Cookies são arquivos de texto simples enviados pelo site do navegador na primeira vez que você o visita. Em seu próximo acesso, o navegador reenvia os dados ao site para que as suas informações sejam configuradas de forma automática. É aquele lance de auto-preenchimento de formulários no navegador, né? E o site sempre sabe as suas preferências quando você entra, né? Se você já passou por ali alguma vez. O site também determina quanto tempo o arquivo vai ficar armazenado, o que pode variar entre dias e anos. Além disso, os cookies podem gravar quais sites você visitou, o que é mais conhecido como histórico de navegação. Como eu falei para vocês agora há pouco, né? Você visitou o site, ele grava algumas características que você fez, o que você viu, né? Aquilo que você preencheu. Mas tem que tomar muito cuidado, porque o cookie não é tão grande assim, ele tem uma limitação de tamanho. A gente vai ver isso, tá? Os cookies podem ser modificados trivialmente pelo usuário e os dados podem ser lidos em texto sem formatação. Olha o perigo. Portanto, se você deseja armazenar dados confidenciais, a seção é realmente a única opção, mas a seção do lado servidor. Não teríamos opções do lado cliente. Agora temos. Se você não estiver usando SSL, as informações sobre cookies também poderão ser interceptadas em trânsito, especialmente em um Wi-Fi aberto. Técnicas de invasão, né? Os nossos colegas hackers fazem muito isso. Do lado positivo, os cookies podem ter um certo grau, né, de proteção aplicado a riscos de segurança, como injeção de scripts entre sites e scripts, definindo um sinalizador somente HTTP, o que significa que os navegadores modernos, que dão suporte a isso, né, impedirão o acesso aos cookies e valores do JavaScript. Só que isso também impede que o seu JavaScript leia esses cookies. Pô, então como que eu resolvo? Utilizando a segurança, que é a parte de baixo, ó. Isso é especialmente importante com os cookies de autenticação, que são usados para armazenar um token contendo detalhes do usuário que efetuou o logon,
Se você tiver uma cópia deste cookie para todos os efeitos, você se torna esse usuário até o aplicativo da web. E, caso tenha o mesmo acesso aos dados e funcionalidades que o usuário possui. Em outras palavras, se os nossos colegas hackers se apossarem dos cookies, eles podem se tornar vocês. Olha que perigo. Como os cookies são usados para fim de autenticação e persistência dos dados do usuário, todos os cookies válidos para uma página são enviados do navegador para o servidor. Então, tem comunicação entre cliente e servidor. Para cada solicitação no mesmo domínio. Isso inclui a solicitação da página original, solicitações subsequentes do Ajax, todas as imagens, folhas de estilo, scripts e fontes. Por esse motivo, os cookies não devem ser usados para armazenar grandes quantidades de informações. Nem tem como, eles são muito pequenos. Tá? O navegador também pode impor limites ao tamanho das informações que são armazenadas nos cookies. Normalmente, os cookies são usados para armazenar tokens de identificação para autenticação, seção e rastreamento de publicidade. Os tokens normalmente não são informações legíveis por humanos, mas identificadores criptografados vinculados ao seu aplicativo ou banco de dados. Caramba. Local Storage. A gente vai falar agora dos sucessores, né? Os caras que vieram para melhorar a nossa vida. O armazenamento na web pode ser visto de uma maneira simplista, como uma melhoria nos cookies, oferecendo uma capacidade de armazenamento muito maior. Apenas um detalhe aqui que eu falo no parágrafo de baixo. Um cookie, o tamanho normal dele é 4K, enquanto o tamanho do Local Storage é de 5 a 10 mega. Dá para armazenar um domínio inteiro no formato HTML, um domínio inteiro nesse espaço. Não apenas algumas informações. Então, tem espaço pra caramba, tá? Os dados são enviados de volta ao servidor para cada... Não são enviados, desculpe. Os dados não são enviados de volta ao servidor para cada solicitação HTTP. Então, diferente do cookie, que toda hora fica indo ao servidor para armazenar a informação, o Local Storage não. Você gravou uma vez, você não volta mais, a não ser para apagar ou para alterar alguma coisa lá dentro. Olha que legal. Muito interessante. Os dados armazenados no Local Storage persistem até serem excluídos explicitamente. Que eu acabei de falar para vocês, né? As alterações feitas são salvas e estão disponíveis para todas as visitas atuais e futuras ao site. Só pode ser apagado se você mandar apagar. Caso contrário, ele fica lá até. Funciona na política da mesma origem. Quer dizer, trabalha no mesmo domínio, né? Então, um Local Storage não pode ser utilizado em outro, fora daquele domínio que ele foi criado. Isso é uma questão até de segurança. O pessoal fala que é um contra, né? É um ponto negativo. Eu não acho. Tá? Na minha opinião, isso é um ponto positivo. Tá? Lógico, eu estou pensando não só na questão de navegabilidade, mas na questão de segurança. Para que outro site vai querer saber das informações que estão armazenadas na minha seção? Isso, para mim, é coisa de segurança, tá? O Local Storage também é chamado de Web Storage ou armazenamento local. É um objeto JavaScript. Por isso que eu falei de JavaScript no começo. Que usamos para armazenar dados do navegador. Ele fornece métodos para armazenar e recuperar informação. O uso da API é bem simples e é baseado em chave e valor, semelhante ao JSON. Então é algo que a gente já conhece, né? Beleza. O Session Storage é o irmão feio do Local Storage, tá? E vocês vão ver por que eu falo assim. É semelhante ao Local Storage, mas as alterações só estão disponíveis na janela ou em navegadores como o Chrome e o Firefox. As alterações feitas são salvas e disponibilizadas apenas para a página atual, bem como futuras visitas aos sites na mesma janela. Depois que a janela é fechada, o armazenamento é excluído. Olha o ponto negativo, né? Os dados estão disponíveis somente dentro da janela ou guia, na qual foram definidos, né? Os dados não são persistentes, nós já vimos isso, né? Já falamos sobre isso, inclusive. Ele funciona na política de mesma origem, semelhante ao Local Storage, né? Então, no mesmo domínio, só que para aquela página, naquele domínio. Se por um acaso você pretende utilizar ela fora, você não vai conseguir. Em outras palavras, o Session Storage ficará disponível apenas para a janela que criou o dado. Se você abrir outra janela, não terá acesso aos dados daquela seção. Então, quer dizer, se você abrir uma outra
se o site manda abrir uma outra página, tá? Eu não estou dizendo que quando você clica no link, ele vai para outra página. Não, ele manda abrir uma nova janela. E nessa nova janela existem algumas funcionalidades, algum cadastro, alguma coisa assim. Você não vai conseguir usar Session Storage. Por isso que Local Storage é tão interessante para nós. Os prós e contras. Bom, a gente já falou alguma coisa a respeito, né? A questão do tamanho de armazenamento do Local Storage, né? De 5 MB dá para armazenar um site inteiro, um domínio inteiro aqui, como ele colocou, vai de 5 a 10 MB, muito maior do que um cookie de 4K. Os dados não são enviados de volta ao servidor solicitações HTTP, quer dizer, não tem aquele vai e volta de servidores, tá? E os dados armazenados persistem até serem excluídos. Nós já falamos sobre isso, né? Esse é um ponto extremamente positivo. E ele cita como ponto negativo o lance de trabalhar na mesma origem, o que, na minha opinião, não é. Mas, o Session Storage, ele é semelhante, ele é irmão feio do Local Storage, né? E os dados não são persistentes. Eles trabalham apenas para aquela janela específica. Nós já falamos sobre isso, tá? Abriu uma nova janela, clicou no link, ele abriu uma nova janela, você não tem acesso aos dados da janela anterior. Nenhum. Então, isso é um problema, né? É uma dificuldade. Os contras. Os dados estão disponíveis apenas na janela que foram configurados, né? Esse é um lado contra. E funciona, também considera o lance da mesma origem, né? Ele trabalhar no mesmo domínio. Na minha opinião, isso não é um contra, né? E o checkout em várias guias, isso é perigoso, tá? Como facilitar a comunicação fácil entre guias do navegador de várias origens. Se você tiver, por exemplo, no Google Chrome, várias abas abertas e todas elas apontando no mesmo site, você pode usar Session Storage. Isso é isso é legal? Isso é perigoso. Muito perigoso. Por quê? Porque você pode começar a ter problema de sincronização da informação. Uma aba muda a informação e a outra não se atualizou. Quando você volta para ela, você está vendo dados antigos. Então, é um esquema que tem que considerar muito, levar em consideração muito a programação que está sendo feita. Tá? Então, é responsabilidade mais do programador e não de quem está desenvolvendo. Olha que coisa chata. Os cookies. Comparado a outros, não há nada igual por aí. Esse AFK quer dizer isso, não tem nada igual por aí. Tá, só que ele é cheio de conta, tá? Ó, o tamanho de 4K é muito pouco para armazenar alguma coisa. Se vocês 4K é muito pouco, porque cada 8 bytes, né? A cada 8 bytes você tem um dígito, né? Não, um byte, isso. Então pensa só, se você dependendo do que você for escrever e armazenar no cookie, não vai caber. Isso é um problema muito sério. Problema esse que a gente tem que evitar ao máximo. Então, como que a gente evita isso no caso do cookie? A gente não usa cookie, tá? Por isso, pessoal, hoje a gente tem muito site avisando, né? Que está usando cookie e tal, para autenticação, para armazenamento de dados e tal. Na minha opinião, isso é besteira. Você devia usar local storage. Avisa que você está usando um armazenamento de dados local, mas usa local storage, que é muito maior, é muito mais performático, né? E permite que a gente use uma capacidade maior de armazenamento, bem maior do que é fornecido pelo cookie, né? Olha lá, ó. Normalmente o cookie tem limitação, lembra que eu falei para vocês? Ó, por domínio, você só pode ter na máquina 300 cookies no total, tá? Cada cookie só pode ter 4.096 bytes. São 20 cookies por domínio. Então, na máquina, no navegador, no máximo 300 e por domínio até 20. Beleza. Então, se você fizer uma multiplicação ali, 4.096 por 20, você chega a 8.192 bytes por domínio. Não chega nem perto da 80K. Não chega nem perto do que você pode ter usando o local storage. Então,
O cookie é carta fora do baralho, tá bom? Vamos trabalhar então? Olha lá. Como que a gente usa local storage, tá? A gente tem alguns métodos que possibilitam em JavaScript que a gente utilize ele, tá? Ó, o local storage set item, ele seta um item em memória, trabalhando com chave e valor. Então são dois parâmetros ali, a chave, que é o nome, a identificação dele no local storage, e o valor, o que você vai gravar para dentro do local storage. Mas tem uma jogadinha nessa história. Tem um jeito adequado de usar o local storage, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Não é simplesmente pegar um objeto ou uma variável, um valor e jogar lá. Não. Se você vai trabalhar com texto, tudo bem, não tem problema. Ah, eu vou gravar lá um valor booleano do meu campo. Beleza, isso não tem problema nenhum. Agora, quando você vai armazenar um objeto ou um array de objetos, tem um esquema para trabalhar com local storage. Eu vou mostrar isso para vocês. Bom, o setItem, ele então tem dois parâmetros, a chave e o valor. E o getItem é para pegar o valor que tem lá no local storage. Você precisa apenas da chave, né? Você recupera usando a chave. Por isso que é interessante a gente saber exatamente qual o nome da chave que a gente está usando, né? O removeItem, ele trabalha pela chave também e ele apaga um determinado valor para aquela chave. Então, ele vai lá e apaga aquilo lá da memória, tá? O clear limpa completamente o local storage. Apaga tudo que tem no local storage, tá? O length, ele conta quantos objetos, né? Quantas chaves existem no local storage. Então, isso é interessante. Porque eu não sei qual o tamanho do meu local storage no momento. Tem como você verificar através do length, tá? E o key, ele é parecido com o getItem, mas ele simplesmente verifica se aquela chave existe. Só isso, tá? Não é muito utilizado. Eu, pessoalmente, não gosto de usar muito, não. Tem alguns avisos para deixar bem fixado para vocês sobre o uso do local storage, tá? Todas as informações salvas no local storage só serão removidas utilizando os métodos vistos ou se o usuário limpar os dados do seu navegador. Caso contrário, ele pode fechar e abrir o navegador, as informações armazenadas continuarão no navegador. O que isso quer dizer? Isso significa que se o cara der um clean lá no Google Chrome, ele vai apagar o que tem, tudo. Inclusive os dados de local storage que você salvou do seu site. A não ser que você faça isso. Certo? Outro aviso, esse de segurança, tá? Bastante atenção. Cuidado, Session Storage e Local Storage não são apropriados para informações de autenticação. Eles não são enviados automaticamente para o servidor. Isso significa que se um usuário alterar a URL manualmente ou clicar nos links HTML, você não obterá informações de autenticação. Mesmo se você reescrever os links HTML, será forçado a passar as informações de autenticação pela URL, via carry string. E isso é um crime, que é um não de segurança, não é para fazer. No final do dia, você será forçado a usar cookies. Então, essa recomendação, ela trabalha na seguinte ideia. O ideal é que você não use informações de segurança armazenadas em Session Storage ou Local Storage. É para guardar outra coisa. Informações como nome de usuário e senha são armazenadas em cookies criptografados, certo? São informações criptografadas armazenadas em cookie, para não ficar disponível para os nossos coleguinhas, os hackers de plantão, certo? Isso é uma recomendação forte, gente. Aqui o comparativo, ó. Enquanto o Local Storage tem 5 a 10 MB, o Session Storage só tem 5 MB e o Cookie 4K. Tanto o Local Storage como o Session Storage trabalham com leitura somente do lado do cliente, tá? O Local Storage não é baseado em sessão, já o Session Storage é. E o Local Storage pode ser deletado via JS ou manualmente, né, limpando, né, o cache navegador. E o Session Storage trabalha por janela ou por aba.
Já o cookie, ele expira dependendo da quantidade de tempo que você botar lá, e ele trabalha também por janela ou por aba, tá? Só que aqui está a diferença primordial entre eles. Por causa do HTML5, o cookie tem suporte nos browsers mais antigos, enquanto o Local Storage e Session Storage só tem suporte nos browsers mais recentes. Então, sites antigos não tem como usar esse tipo de recurso, a não ser que você reescreva o site inteiro. Beleza? Vamos trabalhar? Vamos usar um exemplo prático e fácil, tá? Para trabalhar com ele. Eu vou fazer uma remodelagem aqui para a gente começar a trabalhar com o nosso projeto da N2, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova pasta aqui em HTML chamada N1. E eu vou armazenar tudo que a gente fez até agora dentro dessa pasta, tá? N1. Olha lá. Ele está avisando que eu vou mover e tal. Beleza. Deixa guardadinho aqui. Aí eu vou criar uma nova pasta aqui chamada N2. Tá? N2. Muito bem. Dentro dela, eu já vou criar uma pasta scripts. E aí, eu já vou passar para vocês qual vai ser a API que a gente vai trabalhar agora. Que a gente vai mudar de API, né? A API do IBGE nesse caso, eu acho que dá até para a gente continuar trabalhando com ela mesmo, né? Porque tem bons exemplos escritos ali, né? A gente usou boas práticas ali. Então tá, na N2, deixa eu pensar aqui. Nós podemos fazer o quê na N2? Nós vamos continuar trabalhando com aquela API, só que deixa eu abrir o Postman para me lembrar dos requests da API, né? Porque é muita coisa para o professor guardar na cabeça. Como o nosso tempo é bem curtinho, infelizmente, né? Nossa aula é curta, então a gente tem que tocar isso de uma forma bem mais rápida, né? Eu tenho aqui os dados do IBGE, deixa eu pegar aqui a request que eu estou usando. Aqui. Beleza. Tá aqui. Ótimo. Então nós vamos montar uma página, tá, de visualização disso, usando, ao invés de usar local storage, ao invés de gravar muitas informações, os objetos têm muito mais informação do que aquilo que eu gostaria de usar. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer algo bem diferente, tá? Eu vou criar uma página chamada estados, de novo, né? Aqui. Vou usar quase tudo que a gente já tem pronto, né? Então, eu já posso vir e copiar algumas coisas aqui? Posso. Por exemplo, repara que eu escrevi até diferente, né, o nome, né? Onde que está o parte bootstrap? Tá aqui. Isso, beleza. Vamos copiar tudo isso aqui. E vamos colocar aqui. Só que esse initial scale aqui tinha dado um erro na época, né? Depois eu vou verificar a respeito disso aqui. Eu não lembro. Eu corrigi isso, mas eu não lembro como foi que eu corrigi. Mas tudo bem, não tem problema não. Vamos lá. Vai ser muito parecido, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a gente pode copiar tudo? Não, tudo não dá, né? A gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer um container aqui. Vamos reaproveitar o que a gente tem? Ó, aqui. Você viu? Eu tirei a tag e depois coloquei de novo, ele fechou automaticamente. É usar o Visual Studio a seu favor, né? Beleza. Aí vamos lá, ó. Deixa eu ver. Aqui ele faz. Eu quero somente estados. E aí a gente vai construir. A gente vai fazer o seguinte, ó.
vai ficar um negócio bem legalzinho, tá? Vamos fazer um negócio bem legal. Eu vou pegar aqui, ó, municípios por estado? Não. Eu vou colocar aqui, ó. E aqui, projeto ADS 2-N2, certo? E aqui eu vou colocar aqui, colocar aqui cadastro de estados, entre parênteses eu vou colocar o F, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte agora. Gente, eu quero fazer o seguinte, presta atenção. Eu vou criar, eu não vou fazer bem aquele drop-down, não. Dessa vez, eu quero o quê? Deixa eu colocar aqui para ele poder fechar. Eu quero o quê? Ó, eu quero o seguinte. Dentro desse row aqui, ó, eu vou criar eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, eu vou criar um 8 também, né? Só que dessa vez centralizado, tá? Ó, aqui tá MD4, mas eu vou usar MD2. Beleza. O que é isso? Aqui, ó. Eu vou pegar esse cara, eu vou colocar aqui embaixo, aqui no meio eu vou colocar um 8, para dar 12, né? 8, beleza. E aqui dentro eu vou criar uma tabela. Ó, table. Beleza? Vamos dar uma olhada, porque a gente tem um exemplo do table também, lembra? Aonde que está o exemplo do table? Vamos ver. Onde foi que eu fiz o exemplo do table? Está aqui, ó. Eu vou usar esse table aqui, ó. Table dark, table hover. Beleza, esse aqui atende, tá? Ó. Esse aqui vai atender a nossa necessidade. Então, na nossa nova página, eu vou colocar o table aqui, ó. Olha lá. Beleza. Eu vou fazer... Vou resumir rapidamente. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma tabela... Nós vamos fazer uma tabela de estados e municípios, só que essa tabela vai ser renderizada pelo jQuery. Legal? Então, a gente vai aprender como criar uma tabela via jQuery. Isso é muito interessante, tá? É muito legal. Então, vamos lá. Primeiro, vamos definir o cabeçalho, o THread, que a gente, uma vez definido, nós não vamos mexer mais. E o que nós vamos... Nosso alvo é esse cara aqui de baixo, ó. É o tBody. Aqui é o corpo da tabela. Aqui a gente vai mexer. Então, o THread nós vamos deixar pronto. É o cabeçalho, né? Eu vou colocar o quê? TR, a linha, né? Que representa o cabeçalho, só que aí eu vou usar TH para dizer para a tabela, ó, isso aqui é um cabeçalho, certo? E as informações de estado que eu vou usar é somente ID, sigla e nome. Eu vou ignorar o resto. Ah, não vou usar região, professor? Não, nós não iremos usar região. Entenderam? Tá, mas aí eu posso ignorar no jQuery na hora que eu estiver renderizando. Tá, mas não é isso o nosso objetivo. Eu só quero armazenado ID, sigla e nome. Só isso. Eu não quero o resto. Ah, você não quer o resto. Exatamente. Eu não quero o resto. Sigla e aqui, nome. Beleza? Muito bem. Esse é a nossa página. Vamos dar uma olhadinha como é que ela está ficando? Olha lá, ó. Vamos ver no Chrome. Como nós estamos usando Bootstrap, então ela vai ficar bem elegante, né? Vai ficar bem bonito aqui. Vamos ver como é que ele vai deixar nossa tabela. Gente, eu estou usando Bootstrap aqui com vocês. Eu não usei nenhuma outra turma, tá? Ficou esquisito esse projeto aqui, né? Vamos mudar um pouquinho? Acho que eu estou usando um H2. Vamos usar um H3 aqui.
pouco menor. E eu não sei porque que eu fechei a página, não precisava ter fechado. Mas tudo bem, não tem problema não. E aí, vai mostrar ou eu vou ter que... Ué? Ih... O que houve? Opa, peraí. O que tá vendo? O que tá vendo? Ah, ele tá demorando, hein? Melhorou um pouquinho. Por enquanto tá bom. Vamos construindo, né? A gente vai editando e vai testando. Opa! O carro aí na esquina aí, vai. Esse povo dirige mal, né? Gente do céu. Vamos lá. Bom, a parte que nos diz respeito está pronta, tá? A parte de JavaScript. Agora a gente tem que criar os scripts aqui dentro. Vamos criar um script de estado para atender essa necessidade nossa? Então vamos vir aqui, JavaScript, estados, mesmo nome da página, tá? Beleza? Eu já vou criar o onload, né? Que é $function, aqui, abre e fecha, põe ponto e vírgula no fim, e esse equivale ao nosso onload de página. Eu já vou criar, só que dessa vez a gente vai fazer algo diferente. Nós vamos usar um design pattern de programação, e aqui a gente vai começar a mexer muito com programação, tá, gente? Tem que ficar bem atento a isso. Agora mudou um pouco o nosso foco, tá? A gente vai começar a usar muita programação. Muita programação. Então, olha só. Não vai ser algo muito longo, porque a gente já tem isso meio que pronto. Mas, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui, ó, um function carregar estados. Só que dessa vez ele não vai fazer renderização, tá? Nós vamos criar aqui embaixo uma outra function, ó. Function renderizar estados. Por que dois métodos, professor? Porque cada um deles vai fazer uma coisa diferente. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Cada um deles vai fazer uma coisa diferente. Vocês vão perceber. Vamos olhar aqui. Primeiro, para carregar. A gente já sabe como fazer isso, né? A gente tem esse código pronto aqui. Então, vamos lá. Só que vocês vão perceber que a gente não vai usar o código inteiro, não. Tá? Isso aqui é o que carrega estado, certo? O que a gente vai usar daqui? Tudo exceto o que vem dentro do get. O get é diferente. Olha lá. Outra coisa, para nós, o get não vai funcionar desse jeito aqui, o $get. A gente vai ter que usar outro método para trabalhar de forma síncrona. O get trabalha assíncrono, tá? Para nós aqui, a gente tem que trabalhar de forma síncrona. Então, nós vamos ter que mudar aqui alguma coisa. No fim das contas, o que a gente vai usar daqui? Só isso aqui. Vamos reescrever do zero. Olha só. O que eu vou usar? Eu vou usar o $Ajax, que controla como a requisição é feita, tá? Ó. Aqui, 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 aqui. Perfeito. Olha lá. Esse é o $Ajax. Ele controla, tá vendo aqui, ó? Eu tenho outras opções, ó. O cache, o data, o async, que é o que me interessa, ó, é falso. Não é uma chamada assíncrona, é uma chamada síncrona. Vai trabalhar de acordo com o que eu quiser, com o que eu for chamando, e não com os valores que são atribuídos, tá? Muito bem. Aqui dentro, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou verificar se deu tudo certo, né? A chamada ocorreu com sucesso. Então, eu posso copiar aqui o código que eu usei ali com uma adaptação, tá? Eu vou tirar essa parte de status. Aqui, por exemplo, eu vou usar status. Isso. Vou tirar esse status, não tem, né? Aqui a gente não trabalha com isso.
Muito bem. E aí, o que, que eu vou fazer? Em seguida, gente, eu vou criar um novo objeto. Tá? Eu vou criar um novo objeto. E olha só, eu vou criar esse objeto aqui em cima, antes do download. Ele é um objeto que, ó, var status recebe isso aqui. Ele é um objeto global dentro da classe do JavaScript. Então, ele pode ser usado a todo e qualquer momento. Aquele lance de variável global, variável local, tá? Beleza. Aqui dentro eu vou fazer outra coisa. Eu vou criar um novo objeto chamado estado. Então vamos aqui, ó. Var estado, um novo objeto, certo? Definição de objeto é assim, ó. A chave, dois pontos, o valor, né? Objeto JavaScript é igual ao objeto JSON, é dessa forma. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, o que, que eu vou usar? ID, sigla e nome. ID, dois pontos. Ah, peraí, professor. Vamos com calma. Eu esqueci de uma coisa. O retorno de estados é um array, né? Ó, aqui no outro JS tem isso, ó. Aqui, ó, o retorno é um array. Eu posso copiar essa parte aqui e tirar o miolo, ó. Vou usar só aquilo que me interessa. Eu vou tirar essa parte aqui, porque não tem combo dessa vez, né? Não tem combo box, mas eu vou usar essa parte aqui, ó. Aqui. Aqui vai ser estado ponto ID, vírgula, sigla, dois pontos, estado ponto sigla, vírgula, e nome, dois pontos, estado ponto nome. Muito bem. Esse é o nosso objeto. Preparei o objeto, vou fazer assim, ó, vou adicionar ele para lá para lá para o meu array, tá? Deixa eu colocar essa letra com minúsculo aqui. Beleza. Aqui no array, então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer status.push, que é um método que append, né? Ele acrescenta ao array, né? O que? O objeto que eu acabei de criar. Estado. Ah, então a gente está carregando estados, a gente não está renderizando. Entenderam a diferença? Logo no final aqui, quando eu termino, eu tenho que armazenar essa informação. Então, o que eu vou fazer aqui para armazenar? Local storage, que é o que a gente vai usar, ponto set item. Dando aqui, ó, set item tem o seguinte construção: chave e valor. A chave é o nome que eu vou usar. Vou colocar aqui estados, vírgula, o valor. Os meus vizinhos resolveram fazer obra hoje. JSON.stringify, né? Status. Professor, por que eu estou fazendo isso? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente trabalha com array de objetos ou com objetos no local storage, tem um jeito melhor de trabalhar com isso? Tem. Que jeito que é? Trabalhando com JSON. Então a gente está pegando, transformando esse array de objetos aqui em uma string JSON e armazenando aqui dentro. Ah, entendi. Quer dizer que é mais fácil trabalhar dessa forma? Sim. Trabalhar com JSON sempre é mais fácil, né, gente? Pronto, eu carreguei status. Ah, agora eu preciso renderizar. Legal. Para renderizar, o que você faz? Você faz o inverso, né? Só que dessa vez, para renderizar, não é só pegar o valor, né? Porque para pegar o valor é fácil, né? Concorda? Pegar o valor seria muito simples aqui. Só que eu lembro que eu falei que a gente vai trabalhar com um design pattern chamado Singleton. Lembra do Singleton? A gente já falou sobre ele no passado. Design pattern, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vou aplicar o design pattern aqui. If local storage
ponto, get item. Opa, o get é... Qual que é o nome da variável que a gente vai pegar? Estados. O nome da chave é estados. Se esse cara for igual a nulo, o que vai acontecer? Eu vou disparar o carregar estados, né? Ó, carregar estados. Ele vai carregar o array para mim, certo? E vai armazenar no local storage. E se não for? Se ele não for nulo, quer dizer que eu já passei por ali uma vez, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, var temp, recebe esse cara, ó, no formato que ele tiver. E qual que é o formato dele nesse momento? Uma string JSON, certo? A gente vai ver isso no debug para vocês entenderem, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar estados, que é o meu array, vou fazer ele receber o contrário, quer dizer, tá em formato JSON, preciso tornar ele em um formato de array de objetos. Eu faço o contrário. E o contrário eu uso json.parse, que é para fazer o parser, né, entre um e outro. Parse de quem, gente? Temp. Ah, e por último, eu vou mandar renderizar. Renderizar. Ah, professor, entendi. Se ele não tiver na memória, eu mando ele carregar para memória. Se ele já está para memória, eu uso o que tem na memória e mando renderizar. Sim, isso é um singleton. Eu sempre estou usando o que tem na memória de qualquer forma. Entenderam? Se não tem na memória, é a primeira vez que eu estou carregando, então joga para memória, joga lá para o local storage. Se já tem no local storage, carrega ele e aí manda renderizar estados. E agora, com ele carregado, fica mais fácil, né? Fica muito mais fácil trabalhar. Então vamos lá. For o tamanho de quem? Do array aqui, ó. O array estados, né? Olha lá. Estados.length. Beleza. Aí eu vou fazer assim, ó. Vou criar uma variável chamada item que vai armazenar a posição do array naquele momento, ó. Ah, ele está guardando um objeto que equivale àquele que a gente gravou, certo? Só que aqui a gente vai renderizar a tabela dentro do JS. Então, para fazer isso, o que a gente vai... Eu já tenho aqui mais ou menos pronto e eu vou explicar para vocês. Seria mais ou menos o seguinte, gente. Como ficaria a tabela aqui? TR... Os vizinhos estão fazendo obra hoje. Vamos lá, aqui. Ficaria assim, concordam? Só que eu não tenho um, né? Eu tenho vários. 27. Então, eu não posso fazer isso para os 27. O que eu vou fazer, então? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse cara e eu vou jogar aqui para eu poder usar esse cara aqui dentro. Ó. Como? Eu não posso usar HTML direto assim. Ele não aceita. Ali eu comentei para servir de referência. Então, vamos lá. Ó. Var... Eu vou colocar tag. Não, eu vou chamar de linha. Var. Início, né? Que vai receber um valor. E aí eu vou chamar de var linha fim, que vai receber um outro valor. Linha, professor? Sim, linha. TR. Ó. Aqui, ó. TR aqui. TR aqui. Equivale a uma linha da tabela. Agora eu vou me preocupar com a coluna. Então vamos lá. Var coluna 1 recebe texto. São quantas colunas? Vamos fazer uma mudança? Vamos colocar uma quarta, que na próxima aula a gente vai brincar aqui. Vamos colocar na próxima aula a gente vai pôr um botão aqui. Vou mostrar para vocês como fazer isso. Então são 4 colunas, né? São 4 TH, não é? Ó, 1, 2, 3, 4. Então são 4 colunas. 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou trocar. 2, 3, 4. E aqui eu vou colocar os valores, né? Os valores seriam o TD, gente. Ó. Eu vou usar aqui o Visual Studio, ó.
Eu vou colocar aqui de uma vez. TD. Gente, cada TD desse é uma informação que eu quero utilizar. E o que eu quero renderizar? O que eu quero renderizar? Foi aquilo que eu gravei aqui, ó. ID, sigla e nome. Então, eu venho aqui no meio, certo? E faço o seguinte, ó. Vou usar o Visual Studio aqui, o multicoluna dele, para digitar, ó. Aqui, mais aqui. Olha lá. Beleza. Ah, quer dizer que eu vou concatenar string, professor? Isso, ó. Dá uma olhada aqui que a gente vai fazer, ó. Observa. Vou colocar aqui no meio. E aqui, ó, eu vou digitar o valor que eu quero. Item, ponto. Olha lá. ID, que é do objeto aqui que eu estou criando, ó. ID, sigla e nome. Então, item, ponto. Sigla. E por último, item, ponto, nome. Beleza? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu já deixei um TD aberto aqui. Eu posso até tirar isso aqui, tá? Porque, por enquanto, a gente não vai operar ele. Precisa criar ele, mas a gente não vai operar ele, tá? Então, a gente tem linha INI, coluna 1, 2, 3, 4 e linha FIM. Beleza, tá tudo definido. Pode apagar isso aqui, ó. Não precisa mais ver. Só que agora a gente precisa concatenar tudo isso numa coisa só. Como é que eu faço isso? Var conteúdo recebe linha INI mais coluna 1 mais coluna 2 mais coluna 3 mais coluna 4 mais linha fim. Ponto e vírgula. Ah, então eu estou somando tudo isso aqui para fazer uma coisa só. Exatamente. Depois que você fez isso, você precisa adicionar aqui, né? Você precisa adicionar aqui, ó, no tbody. E como é que a gente faz isso? Via jQuery. Então, como é que a gente acessa um objeto no jQuery? Como é que é o nome da tabela? Ah, não tem nome. Então, vamos colocar aqui, ó, ID igual tbl minúsculo estados. Beleza, guarda esse nome. Nós vamos usar do outro lado. Como é que eu faço para acessar um objeto? Dólar é o seletor, né? Como a estrutura do seletor é assim, né? Ah, então assim eu acesso um objeto? Sim, você precisa do ID dele agora, né? O ID é esse cara, TBL status. Muito bem. Só que não é só TBL status. Eu quero acessar uma propriedade dentro dele. No caso, é a tag que eu vou alterar. E a tag que eu vou alterar é tbody. Então eu venho aqui, ó, coloco dentro dele aqui, ó, tbody. Muito bem. Aí eu vou adicionar conteúdo justamente dentro de tbody. Eu uso o método append, que vai acrescentar conteúdo para tbody que pertence à tabela estados. Entendi. Quer dizer, aqui eu posso colocar conteúdo. Estou adicionando linha a linha. Ah, é assim. Muito bem. Já tem aqui o function, está aqui tudo pronto. Vamos ver a nossa página? Eu já deixei aberto aqui com o debug, né? Para a gente ver o que vai acontecer, tá? Vamos adicionar mais uma coisinha na página para a gente testar? A aula está acabando já, gente. Fiquem calmos. Debugger. Vamos debugar? Vamos lá? Olha só. Abre aqui. Abre a tela de debug aqui. E aí eu vou dar um F5 para ele atualizar, certo? F5. Ele atualizou? Eu acho que não. Ctrl F5. O que está faltando? Está faltando a gente adicionar mais uma coisinha aqui, né? A gente não fez, a gente não salvou, inclusive, né? A gente não fez essa página enxergar o script, né? A gente precisa colocar aqui, ó, script type igual text JavaScript, né? src igual scripts barra
estados, que é o que a gente acabou de criar, esse carinha aqui, ó. Fecha isso aqui para não dar confusão. Então, ó, scripts estados, está aqui, ó, dentro de N2, certo? Salvo. Vamos lá para a página de novo, com o debug aberto. Ctrl F5. Opa, olha lá o debugger funcionando. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui o que vai acontecer. Ele vai começar por aqui, ó. Então, vamos lá, F10. Beleza. Muito bem. Deixa eu colocar aqui um breakpoint aqui. F8. Olha lá. Carregou, começou a carregar a página. Esse cara existe? Não. Ele não existe. Então, ele vai carregar pela primeira vez. Certo? Vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Vou dar um F8 para ele entrar direto, ó. Puxa, ele foi direto demais. Não, você não fez o que eu queria. Vamos de novo. Ai, que saco. Tá dando um exception. Vamos ver o que se trata. Qual é o problema? O URL serviço não está definido. Será que a gente usou a mesma... Vamos voltar. URL serviço. Vamos voltar aqui só para a gente verificar. Aqui, ó. Recurso. O nome é URL recurso. Beleza. Salva. Vamos lá de novo. F5. Parou ali. F8. Ele veio para cá. Não é? Vamos ver. Não é. Ele vai carregar de novo. Ó. F8 aqui de novo. Agora deu certo, ó. Ele já carregou para nós aqui, ó, os estados aqui. O que ele vai fazer, ó? F10. Ele vai entrar em um por um e vai carregar esse objeto estado que eu estou criando, ó. Tá vendo? Dentro de estados, ó. Beleza, 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 beleza. Muito bem. Se eu deixar ele continuar, ó, eu vou colocar outro breakpoint para ele parar aqui, ó. F8. Aí ele vai pegar estados, vai fazer stringify daquilo lá tudo, tá? E jogar dentro desse cara aqui. Guardou. Como é que eu sei que ele guardou? Eu posso vir aqui, ó, application, local storage, ó, estados armazenado aqui, ó. Beleza, tá funcionando então. Nosso código tá rodando bem. Agora eu vou mandar ele parar aqui, ó. Vamos lá. Vamos dar um F8 para ele continuar. Aí ele voltou para cá e veio executar aqui. Ele vem no renderizar estados. O que ele vai fazer? Renderizar estados. Deixa eu ver se o estado está preenchido. O estado está preenchido. Aí ele vem aqui, ó, F8. Pegou o estado. Criou a linha. Fica olhando lá na tela, gente. Olha lá na tela, ó. Aqui eu somei tudo, aqui eu concatenei, aqui eu dei append. Opa! Mais um, para todo mundo ver, ó. Aqui, 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 aqui. Concatenei tudo. Dei no T-body, ó. Olha lá. Vou dar um F8. Tá aí a nossa página, gente. Vou tirar os breakpoints daqui para não ter problema, né? Ó. Tá aí a nossa página com todos os estados preenchidos. E tá faltando um botãozinho, né? Ó, a gente vai colocar um botão para depois mostrar os detalhes. Entenderam? Muito bem. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp, beleza? Não é um código muito fácil de assimilar? Não é, mas se você seguir exatamente a linha de raciocínio, você consegue compreender, tá? Você vai conseguir compreender o que eu estou fazendo. Deixa eu dar uns espaços aqui. Eu gosto de deixar, tá? 2, 3, 4, 5. Também. 2, 3, 4, 5. Eu gosto de deixar espaço aqui para a gente poder olhar bem com calma. Beleza, tá tudo ok? Opa! Salvar. Perfeito, vamos voltar então para a nossa apresentação. Já metemos a mão na massa. E agora a gente vai para as conclusões. A API de armazenamento na web fornece mecanismos pelos quais os navegadores podem armazenar com segurança pares de chave e valor de uma maneira muito mais intuitiva do que usar cookies
Tá aí, local storage para nós é moleza. Se eu voltar na página de novo, o local storage vai estar salvo, eu vou poder continuar trabalhando normalmente sem precisar consultar de novo o servidor. Ah, entendi. É para isso que serve. Exatamente. Exatamente. A API de armazenamento na web estende o objeto window. Lembrando que, lembra que para acessar os objetos, eu uso $, né? Ou a palavra jQuery. Para o jQuery, isso é análogo a usar a palavra window, tá? E a gente adiciona duas novas propriedades a ela, que é Session Storage e Local Storage. Invocar um deles criará uma instância do objeto storage através do qual os itens de dados podem ser configurados, recuperados e removidos. Como a gente viu como funciona, né? Um objeto de armazenamento diferente é usado para Session Storage e Local Storage para cada origem ou domínio. Então, é só por domínio. Os objetos de armazenamento são simples armazenamentos de valores-chave, né, que a gente viu como funciona, semelhante aos objetos, mas permanecem intactos durante o carregamento da página. Beleza? Muito bem. Vamos à parte final, que é a Chloe. E a Chloe, ela sempre é o prenúncio, tadinha, do relatório de aula. Vamos lá? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês falem os conceitos sobre Session Storage, Local Storage e Cookies. Eu quero que vocês façam um comparativo entre eles, parecido com aquele que eu fiz, mas usando suas próprias palavras. E fale da experiência de desenvolvimento de hoje, essa experiência que a gente teve hoje. Vocês vão pegar tudo isso, colocar no corpo do e-mail e mandar para mim, nesse endereço, usando esse assunto, ó, ADE, assunto do e-mail, tá? ADS Atividade 2020-10-24, beleza? A data de entrega, 26/10/2020, até as 23 horas e 59 minutos. Nós temos mais de 48 horas, né, para entregar, beleza? Muito bem, vamos ao encerramento. Está aqui o meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Se tiver dúvida, mandar um relatório, tá? Em nome da Uniderp Croton, eu agradeço a presença de todos. Peço que todos vocês continuem a se cuidar. E até a próxima aula, pessoal. Beleza? Valeu, tudo de bom para vocês.